Que não vai assistir agora a gravação. Shalom, shalom! Povo lindo de Deus, chuvinha maravilhosa que está aqui no Rio. Vamos lá, deixa eu abrir um texto aqui rápido com vocês e deixar aqui reflexão, uma reflexão para o coração de vocês, um confronto com esse coração maravilhoso. Vamos lá, gente. Abra a Bíblia de vocês aí, quem tiver. 1 Coríntios 3. Corre lá, pega a sua Bíblia, sopra aí, tira a poeira dela, para aqueles que não estão acostumados a ler. E vamos nessa, pô. Eu vou começar a ler aqui, porque eu não tenho tanto tempo. É... Uau, eu creio que não vai dar tempo da gente fazer tantas coisas aqui, falar tanta coisa, mas eu quero eu quero abrir aqui para vocês. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Vamos do 2. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso e ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não é a prova de que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, será que assim não estão agindo como pessoas desse mundo? Afinal de contas, quem é Apolo? E quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus. E foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei, a Paulo regrou a planta, mas foi Deus quem fez o crescer. Quem fez crescer? De modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Pois não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito. Porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus. E vocês são o terreno no qual Deus faz o trabalho. Aleluia. Vocês são também o edifício de Deus. Aleluia. 10. Usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de construtor competente. Põe o alicerce e outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve Tá live. construir com Viu pelo cuidado. Bluetooth também? Amém, gente? Povo lindo de Deus. Não vi ele, É, né? isso aqui é maravilhoso que Deus está falando aqui através da vida de Paulo. Meu Deus, não vai dar para eu rasgar isso aqui, esse texto todo com vocês hoje, porque isso aqui é muita coisa. Mas eu acho lindo o que ele fala aqui, porque vamos aqui do 6. Eu nem vou pegar do início, que senão vai dar. A gente vai ficar aqui estendendo até a gente falar tudo que é o leitinho, de tudo que é o alimento sólido. Então a gente nem vai descer nessa área agora. Mas eu quero falar aqui dessa parte do versículo 6, que fala assim: eu plantei, Apolo regou a planta, mas Deus quem fez crescer. De modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Não existe diferença entre a pessoa que planta ou que rega. Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho de cada um for feito. Porque nós somos companheiros de trabalho, tá? É um pouquinho mais em cima. Aqui, perdão, 5. Diz assim:
Afinal de contas, quem é de Apolo? Não, 4, perdão. Eu sou de Paulo. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, será que assim não estão agindo como pessoas desse mundo? Gente, essa parte aqui é muito poderosa, porque nesse tempo, as pessoas estavam muito preocupadas com contando muito, alicerçando muito a sua fé na fé de Paulo, na fé de Apolo. Eles estavam se alicerçando muito nesses homens. E hoje você não vê diferença nenhuma na igreja brasileira. Hoje você vê que pessoas hoje têm falado assim: ah, não, porque eu prefiro o apóstolo Ronald, porque ele não é corrompido, porque os demais todos são. Aí outro fala assim: ah, não, porque eu sou do Wagner, porque todos os demais são corrompidos, porque não há outro que é tão íntegro. E outros falam assim: ah, não, porque eu sou do Leandro Spenche, porque, meu irmão, tá cheio disso. Ah, eu sou do Pedro Medina. Irmãos, hoje a gente precisa entender uma coisa: quem é todos nós na fila do pão, irmãos? Quem é todos nós? Se não apenas pessoas que estão levando você a crer em Jesus, porque até que tem alguns que são líderes, nem levam ninguém a conhecer Jesus. Mas não vamos nem entrar nesse ponto hoje, senão a gente vai tomar muito tempo aqui. Mas às vezes a gente está virando juiz, às vezes a gente, perdão, não é nem juiz, a gente está virando, querendo virar advogado de alguns homens de Deus, de algumas mulheres de Deus, irmão. Às vezes a gente está. É por isso que o povo de Deus desanima, se decepciona. É por isso que o povo de Deus ele é frustrado. Por quê? Porque coloca tudo. Ele não consegue ver esse homem, essa mulher de Deus, como aquele que está sendo usado por Deus e apenas sendo alguém que tá plantando. Não consegue. A mentalidade humana é sempre endeusar e trazer adoração a esses homens. A mentalidade humana é sempre fazendo isso, irmãos. E aqui, lá atrás, anos e anos e anos lá atrás, a gente olha que o problema continua sendo o mesmo. Anos atrás, e o problema continua sendo o mesmo. Não, porque, meu irmão, tem gente que senta, eu falo para vocês que já escutei muitas vezes, tem gente que senta e fala assim: ah, porque o meu apóstolo, irmãos, meu Deus, ele curou um cego na semana passada que, sabe, foi poderoso, a igreja toda foi pro chão. Aí o outro fala assim: não, mas você não tem noção, porque há 2 dias atrás também o meu curou um cego surdo. E tipo, virou uma disputa. Virou uma disputa. E na verdade, às vezes os homens de Deus, às vezes, não estão nem disputando. Eles estão fora disso daí, entendendo o propósito deles e seguindo para levar Jesus para as pessoas. Só que o povo está quase se matando, porque para querer saber, para querer dizer quem é de Apolo e quem é de Paulo, irmãos. E o pouco você se vê as pessoas se matando para dizer que é de Cristo. Sabe? As pessoas hoje elas estão muito. Não, porque meu irmão, eu vou criticar tudo. Tudo que meu apóstolo fala, eu vou criticar. E o cara vira um crítico que nem é crítico porque lê. É um crítico papagaio, que é pior de todos. Sabe nem o que está falando, só está repetindo. Então, irmãos, olha só que coisa incrível. Porque aqui é algo muito incrível essa passagem, irmãos. É porque eu não tenho tempo para a gente poder destrinchar tudo. Mas vamos pular aqui para o versículo 9. Diz assim: porque nós somos, quem chegou aí depois é 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9 agora. Porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus. E vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Aí olha que vem depois. Vocês são também o edifício de Deus. Meu irmão,
Se isso aqui não mexe com você, você tem que se converter de novo. Meu irmão, eu sou o edifício de Deus. Eu sou o terreno a qual ele faz o seu projeto, o seu trabalho. Ele está montando em mim um projeto no mundo. Você não está conseguindo compreender a dimensão da coisa. Você não consegue entender a extensão disso. Irmãos, é como se... Deixa eu tentar te explicar um pouco. Sabe, é como você vê a Torre Eiffel. Você não vê em nenhum lugar algo tão igual quanto aquilo. Porque é único. E é como se Deus estivesse construindo algo em você que não vai ser igual a lugar nenhum, irmão. Vai ser único, vai ser especial, vai ser raro, vai ser incrível, sabe? E os homens que estão sendo usados como eu hoje para você são meras pessoas que só estão plantando algo, irmãos, para preparar aquele terreno, ajudando, regando. Só isso, nada mais. E todos que quiserem ser mais do que isso, meu irmão, já se corromperam. Porque ser isso já é algo muito grande dentro do mundo espiritual. Só que alguns gostam muito da questão de que as pessoas o adorem, que as pessoas o amem demais, que as pessoas exaltem demais o nome deles. E acabam caindo em todos esses erros aqui. E, de fato, aqui é algo que precisa se amadurecer, porque antes de tudo isso que Paulo estava explicando e tentando fazer entender essas pessoas, o que precisa você entender? É que no início ele começa assim, cara, eu não consegui nem dar alimento sólido para vocês. Sabe por quê? Literalmente o mundo está dentro de vocês. Porque vocês ainda estão escolhendo, ah, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Cara, o mundo está dentro de vocês. Faz essa reflexão. Porque o que importa não é o homem, irmão. O que importa é Cristo. A gente não consegue entender isso. E quando a gente divergir, quando a gente divergir desse pensamento do reino, não vamos chegar em lugar nenhum. Sabe qual é o problema das pessoas? Elas querem criar regras ou viver em cima das regras para tentar dizer para Deus que está certinho. E, cara, Deus, ó, nem aí para isso. Deus está aí para dentro do seu coração, irmão. Pode fazer o que você quiser, irmão. Você pode colocar, andar de talit na rua. Você pode colocar, esqueci o nome daquele negócio que coloca aqui agora, que os judeus também colocam. Você pode fazer o que você quiser, irmão. Andar de quepá, andar com chofar na rua. Você pode fazer o que você quiser, irmão. Isso para Deus não quer dizer nada. Se o seu coração não está nele, e se você fizer isso tudo, mas não descobrir como o seu coração entrar dentro dele, rapaz, parece até um cantor de rap agora. E aí, apóstolo? Deus abençoe, tá até de uniforme aí da escola. Gente, então, se você não descobrir, irmãos, se você não descobrir como entrar dentro do coração de Deus, meu irmão, você vai deixar de viver a coisa mais maravilhosa que você poderia viver na sua vida. Eu vejo muitas pessoas reclamando uma coisa para mim esses dias. Nem todos esses dias, todos esses anos de ministério. Apóstolo, eu já fui sensível, mas hoje eu estou insensível. E sabe qual é a questão, irmão, de muitas das vezes? A maioria dessas pessoas, não de todas, mas é que elas procuram muito a letra. E aí elas falam assim, eu estou insensível. Por quê, irmão? A letra mata. Mas a revelação vivifica. Irmão, você tem que abrir a Bíblia. E aí eu vejo algumas pessoas que abrem a Bíblia e ficam assim, ai meu Deus, estou entendendo nada, estou entendendo nada. Irmãos, você tem que orar até que você abra a Bíblia e a Bíblia saia de dentro da Bíblia e entre dentro de você.
Você tem que orar até que isso aconteça. Eu vou contar um segredo para vocês. O Espírito Santo, quando ele diz assim, filho, larga tudo que você conhece. Grego, hebraico, tudo que você aprendeu. Irmão, se perguntar muita coisa, eu nem lembro. Larga tudo, tudo. Falei, Senhor, larga tudo. Eu vou te ensinar tudo de novo. Falei, eu fiz seminário à toa, foi? Larga tudo, 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 eu vou te ensinar tudo de novo. Irmãos, comecei a pegar a Bíblia. E quando eu li a Bíblia, eu só consegui entender o que eu já entendia antes. Nada mais. Nada mais. A um ponto que eu comecei a orar, 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 orar. Porque eu preciso orar sem cessar. Mas eu também preciso meditar de dia e de noite. Então, a oração é mais do que a meditação. E aí, o que acontece? Eu comecei a me encher de Deus. E quando eu estava no ápice, quando eu estava no auge do que eu estava sentindo com Deus, o que eu fazia? Pegava a Bíblia, meu irmão. Uau! Quando eu pegava a Bíblia, que eu abria a Bíblia, eu estava contando isso para um aluno esses dias. Às vezes eu com a Bíblia fechada, Deus começava a me contar a história. E eu falava assim, Senhor, aonde está essa história? Ele abre aí. Tal livro, tal capítulo, tal versículo. E eu abri, a história estava lá, irmão. Só que ele já tinha me contado antes a história. E eu falei assim, uau, que incrível. Vocês estão descobrindo isso aí agora, irmãos. Na época que eu comecei a receber isso de Deus, não tinha esse negócio de audiobook. Você joga lá, pega tudo que está escrito da Bíblia, joga lá, até com a voz hoje do Lucídio Mariano, a voz do Silas Malafaia. Você escuta a Bíblia com a voz de quem você quiser hoje. Até com a voz do Pato Dono você escuta a Bíblia hoje. Então, não tinha isso antes. Eu escutava com a voz do Espírito, irmão. Ele me contava. Eu parava de ler a Bíblia, irmãos, e a voz continuava dentro de mim falando, revelando aquilo que eu tinha lido. Eu falava assim, meu Deus, que incrível! Que incrível isso! E, irmãos, sabe qual é o problema de nós não vivermos isso? É porque nós estamos engessados, biblicamente. Meu Deus, apóstolo, você vai entrar nisso mesmo? Não vou entrar porque não vai dar tempo. Mas nós estamos engessados biblicamente, irmãos. A gente está paralisado. É como se a gente estivesse paralisado num tempo e a gente não saísse daquele loop. A gente fica rodando, rodando, rodando e não entende mais nada, irmãos. E não consegue abrir a nossa mente, irmãos. Aqueles que se abrem demais acabam sendo corrompidos. Aqueles que se abrem o suficiente acabam avançando no espírito. Você não pode ser aquele que se abre demais e fala, ai, eu tô achando legal realmente essa igreja agora que aceita homossexuais, né? Vamos ver se... Não se abra demais, irmãos, mas se abra o suficiente para entender o que viver com Jesus. Meu irmão, me perdoa, mas Jesus não pratica nada. Você está seguindo o homem ou você está seguindo Jesus? Eu vou rasgar aqui. Você quer? Posso rasgar? Você acha que Jesus está lá no céu e ele está assim, ai, porque eu não vou comer carne de porco. Ai, porque eu preciso... Irmãos, porque eu... Não, eu preciso andar com isso aqui na minha bainha aqui. Eu preciso andar com esse tipo de roupa. Eu preciso fazer isso porque eu no judaísmo... Tá... Irmão, Jesus, ele não tem uma religião, irmãos. Enquanto vocês não entenderem isso, vocês não vão para lugar nenhum. Jesus não tem uma religião. Ele é o amor. Ele é a suprema esperança que nós temos de ver o Pai.
A única. Cara, vocês não conseguem entender isso. E sempre as pessoas estão batendo em zilhões de teclas comigo, cara. E depois ficam me perguntando por que elas estão engessadas espiritualmente. É exatamente por causa do que você aprendeu errado dentro da Assembleia. É por causa que você aprendeu errado dentro da Batista, cara. É por causa do que você está aprendendo errado. E muitas igrejas apostólicas têm aberto hoje, sem nenhum tipo de direção, pessoas que estão se auto-ungindo. Ô, irmão, eu não tenho nem tempo para largar isso aqui para você. Mas tem pessoas que abriram igreja debaixo de rebeldia, irmãos. E você acha que vai prosperar? Não vai. E todo mundo que entrar lá vai passar mal, irmão. Você tem que saber onde você está colocando o pé, irmão. Apóstolo, então, vamos lá. Poxa, eu dei mole, abri minha igreja e foi debaixo de rebeldia. O que eu faço? Irmão, se arrepende, pede perdão, vai até o irmão lá, o pastor, se retrata, irmãos. E começa de novo, começa uma nova história, irmão. Meu irmão, eu não tô. De verdade, irmão, isso aqui é uma coisa que me dá tremedeira. Meu irmão, eu não tô nem aí para que vocês. Porque muitas pessoas estão dizendo. Em relação ao que, apóstolo? Ah, porque a unção do T.L. Osborne, a unção de meu irmão do céu. Eu queria ter palavras para te falar isso aqui, mas é indizível o que eu quero falar. Não tem como dizer. Meu irmão, a história deles já passaram. A minha história está aqui hoje. E o que eu vou fazer com ela? Escreva sua própria história, irmãos. Para de querer viver a história de outros. Não pode morrer um ungido que já era. Morreu o T.B. Joshua todo. Eu quero carregar a capa dele e dar. Ô, meu irmão. Sabe o que eu oro para Jesus hoje? Senhor, traz sanidade pro coração desse povo, pro teu povo. Traz sanidade para a mente deles. Nem só de chaves nós viveremos, irmãos. Mas certamente de toda a palavra que sai da boca de Deus. Certamente. O problema é que a gente está escutando muitas pessoas e não está escutando o eterno. O pessoal tá. Irmãos, quando eu vi o falecimento do T.B. Joshua, é uma coisa que não me entristeceu, porque eu sei que de fato ele está na glória com o Pai, mas é uma grande perda para esse mundo. Perder um grande homem de Deus. Mas, irmãos, eu até pensei em entrar na fila para receber essa capa aí dele. Mas eu vi que a multidão era tão grande que eu falei assim: ah, vai lá, pega, gente. Eu vou disputar essa capa aí, não. Brincadeiras à parte. Grande homem de Deus. Mas ele alcançou isso, irmãos, de um jeito que você está tentando alcançar é de outro. Você pode sim receber a capa de outras pessoas, meu irmão, mas não se trata. Vamos lá, deixa eu só explicar isso aqui. Eu tenho o quê? Menos de 12 minutos para te explicar isso aqui. 12 minutos é até profético, glória a Deus. Eu tenho 12 minutos para te explicar isso aqui, irmão. Não é só a fome que você gera quando você está diante do homem de Deus que vai fazer você receber a capa inteira. Não foi só a fome de Eliseu que fez ele receber a capa dobrada de Elias. Foi porque ele caminhou com ele, irmãos. Ele teve um tempo pedindo aquilo para Deus. Você acha que não, irmão? Irmão, ninguém recebe nada se do céu não for dado. A Bíblia diz isso. Nós temos que produzir isso agora. Aí eu vivo uma vida de pecado. Aí vou diante do apóstolo Ica, apóstolo Marcelo lá e falo assim: oh, libera a capa dobrada. Não, não, não vai. Ah, eu gero muita fome. Ah, porque eu caí 30 vezes, irmãos. Você pode cair 1000.
e você não carregar nada. E as pessoas estão achando mais precioso e Deus deixa. Segundo o entendimento deles, não vou nem entrar nesse texto. Deus deixa muitas pessoas segundo o entendimento delas, irmão. Você quer seguir isso, Deus já falou que não é, mas você quer seguir, deixa. Ela acha que é assim. Então, quando muitas pessoas ficam falando para mim assim, cara, eu recebo um convite todo dia. Todo dia. Eu acho muito legal. Irmãos, eu amo ter um tempo e ver grandes homens de Deus operando. Eu amo ver as ministrações de Andres Bisoni. Um grande homem de Deus traz um amor e uma atmosfera violenta. Aquele cara ali é terrível. Inclusive, aqui antes uma das minhas orações que eu uso literalmente o fundo e que o fazem para ele. Ó, esse fundo aqui, eu uso para orar, irmão. Tô nessa vibe aqui desse fundo. Daqui a pouco sai. Mas você tá entendendo? É uma unção poderosa. Irmãos, em momento nenhum eu fico falando, Senhor, me dá essa unção do Andrews, me dá essa unção, oh meu Deus. Não, irmãos. Não porque eu não preciso de unção, mas que eu já entendi como funciona o mundo espiritual. Eu tenho acesso a qualquer tipo de unção, irmão, no mundo espiritual. Se eu souber entrar dentro do mundo do espírito. Nós estamos falando o tempo todo isso aqui. Irmãos, essa unção aí que o povo acha que não é real, de apagar a mente, a unção de Manassés, eu já ministrei. Eu assisti uma vez o cara ministrando, eu fui lá, peguei e ministrei. Aquilo que eu posso sentir, eu posso controlar. E a pessoa não lembra mesmo. Só que eu aprendi que muitas coisas Deus não quer fazer você esquecer, Deus quer curar você, Deus quer que você lembre do tempo ruim, irmão. Mas não sinta dor mais. Eu entendi os princípios da cura, mas tem coisas que existem, ué. Você está entendendo? Então, irmãos, é uma coisa que eu não persisti mais. Tem vários outros tipos de unções em que eu já ministrei, em que eu só vi as pessoas ministrarem uma vez, irmão. Eu fui lá e copiei e aconteceu. Não quis mais operar naquilo. Não quis mais ministrar aquilo. 8 minutos. Irmãos, ó, filhão aí, lindão. Parece com um pai demais. É a cópia. Então, a gente hoje precisa entender uma coisa, irmãos. Com todo o coração, eu digo para vocês: vocês têm que ter fome, vocês têm que ter sede, mas vocês têm que ter maturidade. Peça a Deus sanidade, não vire um louco, um loucão da unção, sabe? Irmãos, tenha sanidade. Receber a unção, eu cair, eu tremer, irmão, isso aí tudo faz parte, eu faço também. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de você não ter noção do que você está fazendo. De você não ter noção como se recebe. De você não ter noção de como Deus libera. Eu já falei para vocês, irmão, já cheguei em ministrações de pessoas e que o ministro estava ministrando lá na frente e eu falei, meu Deus, muita gente para receber. Eu não vou conseguir chegar. E Deus falou assim, filho, para que você está querendo chegar lá? Eu já te ensinei, cara, como se recebe. Irmãos, eu aqui na minha cadeira, não estava nem na hora, ainda ia chamar um pouco para frente. Eu já vi que a galera já estava pedindo, cara, para ir. Falei, cara, vai muita gente, tem jeito não. Eu fiquei aqui, irmão, sentadinho, daqui a pouco comecei a tremer na cadeira e comecei a sentir o poder descendo violentamente sobre mim. Eu falei, consegui sentir a unção que está sobre essa pessoa. Se eu conseguir sentir, eu posso dominar. Se eu conseguir dominar, posso usar. Se eu conseguir usar, pode ser minha, para sempre. Princípio. Você não vai escutar isso aqui na live de ninguém. Irmão. Eu estou te ensinando isso aqui com todo amor. Para que você nunca, irmãos, nunca veja o que Paulo estava dizendo aqui para nós.
Nunca olhe o homem mais do que ele é. Irmãos, eu poderia estar falando o contrário para vocês. Se eu gostasse de louvor ao homem, meu irmão, você acha que não é bom, não, irmão? As pessoas botar você lá em cima? Meu irmão, é gostoso até. Para a nossa alma. A nossa alma fica, agora, é a honra. Cantando até lá dentro. A honra, a glória. E dançando assim, a tua alma dentro de você. Aí você mata ela. Fala, não, irmão, eu só sou um servo de Cristo. Ela fala, poxa, na hora que a gente ia bombar, ia entrar na calçada da fama agora, você quebra a onda. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa aqui pra gente terminar. Se você não quebrar a onda da sua alma, essa onda vai te levar muito pro profundo, irmão. Vai te afundar. É como se fosse uma correnteza te puxando. Depois que você está num certo lugar, você não consegue voltar mais. Você vai ter que ter muito braço para voltar. Não deixa ela te levar. Não deixa subir o seu coração, irmãos. Não deixa você achar que as maiores coisas que você pode viver na sua vida é curar um enfermo. Eu sei que eu entendo, irmãos, quem nunca teve essa experiência, eu entendo isso. Eu tive primeiro muitas experiências com o Espírito Santo depois que eu fui ter de arrebatamento, encontros com Jesus, depois que eu fui ter experiências de curar enfermos, irmão. Você acha que eu achava o quê, irmão? Falava, cara, ver Deus é muito legal, ver Jesus é muito top, mas eu quero curar um enfermo. Não vejo a hora disso. Eu achava que era o máximo, eu achava que era até mais top do que eu tinha visto. E eu descobri, irmãos, que não há nada melhor do que vê-lo, do que reconhecê-lo, do que estar com ele. Irmãos, abra o coração de vocês. O céu, irmão, você não vai conhecer quando Jesus pegar você e arrebatá-lo aqui. Esquece essa historinha da carochinha, irmão. Meu Deus do céu. Eu não tenho nem tempo para entrar nisso aqui, Jesus. Não sei nem por que eu falei. Esquece essa historinha, irmão. De conto de fada. Esse negócio de folclore. O céu está dentro de você, irmão. O reino está aí dentro. E quando Deus te arrebatar, você vai chegar nos lugares celestiais, você vai falar assim. Aí todo mundo, uau, é muito legal. Imagina só. O apóstolo Marcelo falando, ó, apóstolo, caramba, esse lugar aqui é top. Eu nunca vi algo assim. Você vai falar, cara, eu vim aqui direto. Tô até acostumado já. Sabe? É o seu lar, irmão. Você precisa entender isso. A hora que quiser. Meu irmão, eu só tenho 2 minutos. A hora que você quiser, você volta para casa. Você precisa entender isso. E tem gente aqui que tá boiando, boiando mesmo. Tá tipo assim, cara, que papo de maluco. Esse cara com uma touca na cabeça, um fone malucão. Falando nada com nada, mano. Não tô entendendo nada. Irmãos, foi assim na época de Jesus. Jesus falava as coisas e o povo não entendia. Só entendia, a Bíblia diz, só entendia quem o Espírito dava a entender. Então eu creio que tem pessoas aqui que estão, não são nem malucas, elas estão mais loucas que eu. Porque elas estão acreditando, entendendo o que eu estou falando. Louca, louca, louca. Mas eu vou morrer sendo esse louco, irmãos. Morrer sendo esse louco. E a minha morte não é a que vai chegar, não. Eu estou morrendo já. Eu já estou morrendo, irmão. Se tá falando isso aqui para você, eu estou morrendo já. A nossa morte está acontecendo todos os dias que nós carregamos a cruz. Nós estamos morrendo. E se você não quer morrer, não aceite o seu chamado. Quer morrer, vem.
Vem porque, mesmo que você esteja morrendo, a morte não te mata. E tente sair, irmão. Remói isso aí agora, 2 semanas. Pelo amor de Deus. Fica remoendo isso aqui que eu acabei de falar para você 2 semanas. Pelo menos. Pra você poder entender. Deixa eu terminar essa live aqui. Precioso Deus, eterno e poderoso Pai, obrigado, Senhor, porque a tua sabedoria é a loucura para os homens. Muito obrigado, Senhor, por nos fazer entender um pouco do teu reino e entender um pouco da tua presença e entender um pouco, Senhor, sobre a tua unção. Que o Senhor abençoe os seus filhos queridos, em nome do eterno Jesus. Amém e amém. Beijão, um abraço e tchau.